Olá, irmãos que estão pelo site recebendo essa transmissão. Deixa eu acertar aqui, deixe-me ajeitar. Já vou dando um bom dia em nome do Senhor. Acertando aqui tudo isso aqui. Amados, queridos irmãos que estão acessando pelo site ou que acessarão no futuro, né, em algum momento mais à frente. Estamos assim dando bom dia a vocês, em nome de Jesus, os irmãos também no Facebook, que estão acessando, e oi meu filho querido André, e todos os amados que estão aí nas suas casas, né, ou que estão em algum lugar do nosso mundo, do mundo que Deus criou, e nós temos a possibilidade de estar juntos através dessas transmissões. E como eu havia falado ontem, praise the Lord, Rajesh. Praise the Lord, yes. The Lord is great and give us His own life. Então, nós estamos juntos nessa graça de caminhar na própria graça do Senhor manifesta em Cristo, né? Queremos muito pedir a Deus que nos abençoe. Ontem falei com os irmãos que iria trazer uma palavra, né? Os amados que estão em todos os lugares, que caminhamos juntos no Senhor. Só um pouquinho que eu vou fechar ali, que está dando um brilho. Espera aí, irmão. Deixa eu ver. Acho que vai melhorar um pouquinho aquele reflexo, aquela luz que estava ali vindo de fora, né? Então, queridos, Deus abençoe cada um dos irmãos que estão em todos os lugares, pela misericórdia e graça do Senhor. Temos prosseguido, né? Vamos prosseguindo. Era para estar em Campinas, São Paulo hoje, não deu. A gente está assim nessa semana numa possibilidade de alguns exames da irmã Nancy. Então, uma hora era possível, a irmã Lúcia também, né? Uma hora estava possível ir hoje, depois já não estava mais, e aí talvez sexta, mas aí também não deu. Então, nós transferimos para a próxima semana, né? O Senhor nos tem conduzido, sim, e pedimos que no meio de todas essas alterações, assim, a gente vá na graça, como sempre, né? Continuemos a esperar sempre no Senhor, a nos guardar em Sua palavra, né? Em Sua promessa, em Sua condução, e assim seguimos, né, irmãos queridos? No meio dessa caminhada toda, nós vimos assim, extremamente importante nós estamos sendo formados, como já vimos esses dias, na dimensão que cabe a nós sermos formados, né? Então, essa dimensão que cabe a nós sermos formados, irmãos queridos, está nas mãos do Senhor, né? Está em sua capacidade e em sua, na de Deus, né? Na condição de Deus, em ter os elementos do seu poder, né? Da sua graça, em nos formar. Então, Ele é que nos faz, tanto em criação, né? Quanto em continuação, né? Então a gente é gerado em Cristo e por meio dele e para ele, quer dizer, então há uma continuidade por meio dele.
todos nós devemos perceber vamos dizer, a revelação escatológica. É evidente que, se não pelo Senhor, não dá para perceber nada, né, irmãos? Então, mas por meio dele, quer dizer, todo o procedimento de Deus em, vamos dizer, levar adiante a obra dele mesmo, é por meio dele mesmo. Então não vai ser, a centralidade não será fora dele. A centralidade não será em qualquer outra coisa. A centralidade, por isso a palavra centralidade, irmãos queridos, é pistes, é a palavra que foi traduzida por fé, né? Então a gente já avisou várias vezes que as traduções elas podem sofrer uma perda, né? E de fato essa é uma perda. Então é um ferimento na palavra pistes, né? Porque não dá para traduzir pistes só por fé, né? Fé é uma manifestação do sistema de crença da pessoa, mas pistes é a colocação da sua pessoa na centralidade absoluta que é a palavra de Deus. Isso é pistes. Então, muita gente traduzindo pistes por fé, que é uma manifestação do sistema de crença, é uma manifestação dos elementos da credulidade humana, também traduzidos por fé e tudo isso aí. E aí essa centralidade na fé vai gerar o que as vontades do ser humano podem produzir. Então, aí o lado psique, onde 1 Coríntios 2 diz que o homem natural ele é somente conduzido pela psique. Quer dizer, ele é conduzido pela fé produzida pela psique. Quer dizer, todos os elementos que a psique produz, que a vontade humana produz, ele trabalha o sistema de crença que impulsiona o homem naquela direção. Então, isso também é chamado de fé. É evidente que esse tipo de fé, essa condição, né, ela não tem nada a ver com as Escrituras, com a palavra de Deus. E a maioria dos cristãos e das teologias traduz pistes por fé, né? Onde você vê a palavra fé ali nas Escrituras é a palavra pistes, e pistes é a centralidade absoluta em Cristo, naquele que é a fonte e autoridade e autor de todas as coisas. Então, esse pistes só pode ser produzido pela palavra de Deus. Romanos 10:17 diz isso, é a palavra de Deus que alcança as dimensões olâmicas do ser, né? E então toca nesse Olam, que são os portais eternos, e aí você tem uma conexão de revelação em Eclesiastes 3:11 e Salmo 24. Né? Então a gente tem uma revelação de que somos o que somos. Não é, vamos dizer assim, não é uma geração de animalesca. Não somos animais. Não somos racionais. Somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, do nosso autor, do nosso Criador. Então, seres olâmicos ou seres logóticos, como a gente vê ali em João capítulo 1, Jesus sendo revelado como o Logos de Deus, né? A palavra. Então, essas dimensões, a palavra
no sentido de que ali está em Cristo, em Deus, aquele que é o acontecimento eterno. Isto é, tanto ele é quem ele é, como nele estão os acontecimentos. Entende? Tento falar um pouco devagar, porque, irmãos, é preciso. Imangemima, graça e paz. Imangemima é extrema. Imangemima, queridos irmãos Henrique, todos os irmãos amados, né, que estão em todos os lugares. A não percepção da profundidade da realidade, tanto do autor, que é revelado na palavra dele, e é revelado ao coração humano pela própria ação milagrosa e da atuação do Deus Espírito, que mostra, que desvela, que apocalipsa o nosso ser, causa um apocalipse, irmãos, em nosso ser. O causar do apocalipse no ser humano é o apocalipse, irmãos. Apocalipse está, como acontece com o reino de Deus. O reino de Deus, disse Jesus, é dentro de nós. O apocalipse precisa ser causado dentro de nós, né? E isso é o ato do Espírito em desvelar Jesus, em tirar o véu, tirar toda a situação que aconteceu com o mal chamado pecado, né? O pecado foi um mal terrível, né? aquele momento, aquele estado que transformou a humanidade no acontecimento degenerativo, acontecimento degenerado. Então, o ser humano, como acontecimento, nós somos um acontecimento, irmãos, nós somos um acontecendo, nós estamos em acontecendo. Deus é aquilo que ele é, quer dizer, ele é o acontecimento eterno. Nele estão todas as realizações, nele está toda a vontade, a sublimidade e a plenitude. Nele, né? Então, quando isso começa a ser trazido para o ser humano, né, então a revelação se torna o apocalipse. Por isso que a palavra apocalipse é desvelar, dar à luz. É quase também comparado com uma gravidez. Jesus comparou com a gravidez, né? Jesus falou que a vinda dele e tudo é semelhante a uma mulher que está grávida. E ela, então, naquelas dores e naquelas lutas, ela tem aqueles momentos de dores, como agora nós estamos vivendo os momentos de dores, todo esse período, né, que antecede a chegada do Senhor. Jesus falou isso exatamente com essas palavras, né? Assim, desse jeito. E assim, há de chegar o dia, quando Jesus disse isso, ele falou assim, há de chegar o momento em que a mulher, tendo passado todo esse tipo de dores que ela passou, né, ela ficará finalmente muito alegre, que é o dia, então, da chegada do Filho. Então, Jesus disse que assim também é o dia da vinda dele, que enquanto não chega o Senhor, são dores atrozes, difíceis, terríveis, mas esses momentos que nós estamos passando no meio dessa agonia mundial, dessa agonia, isso aí, irmãos, dá para a gente perceber que não existe nenhuma possibilidade teológica, a não ser pelas mentes que estão em conflito com a palavra, imaginar que nós não passaremos por algum tipo de lutas ou batalhas. Isso é dito por Jesus ali, em todo lugar, né? Bom dia, queridos irmãos, irmã Sheila, né? Irmãos amados. Então, é extremamente importante perceber que Jesus disse ali em João
né, que quando chega o dia do nascimento do filho, a mulher que estava grávida e que sofria dores atrozes, ela passa de um momento para o outro, de dor a extrema alegria, porque ela contempla na sua frente o seu filho esperado por todo aquele período. E então agora, diante do seu filho que nasceu, ela já nem lembra mais das dores, já nem lembra mais dos momentos de agonia. Agora ela se alegra infinitamente, indizivelmente, pela presença do Filho. Jesus usou essa comparação exatamente para dizer da sua vinda, queridos irmãos. Não existe maneira de sair fora das dores. Nós estamos no meio desse parto, vamos dizer assim, dessas dores de parto. Nós estamos no meio desse tempo, desse milênio, né? Não vai acontecer a saída do povo de Deus daqui para que a grande tribulação aconteça. Isso é uma aberração teológica, né? Não é possível. A grande tribulação, em Mateus, Jesus disse que nunca mais vai acontecer. Ela aconteceu uma vez lá na Judéia. Então, basta uma leitura assim, até simplória, de Mateus 24, 15 para frente, ali um pouquinho, alguns versículos, para nós percebermos que a grande tribulação é localizada absolutamente no tempo, no espaço, na história, afirmando inclusive o lugar e como seria. Quer dizer, ele menciona absolutamente o tempo da Judéia existente, com toda aquela população morando na Judéia, e ainda diz que se caso acontecer essa grande tribulação, que nunca no mundo houve, nunca mais haverá, né? Jesus deixa bem claro isso, né? Se acontecesse no sábado, ai daquele povo que morava ali. Quer dizer, é muito simples, né, irmãos, perceber que a grande tribulação ela já aconteceu enquanto Judéia, enquanto judeus habitando na região da Judéia e que de fato passaram aquilo ali, né? Passaram aquilo ali. E foi algo que houve realmente no ano 70, e nesse sentido a convergência teológica mundial é absoluta, né? Em termos vamos dizer assim, centralidade tanto no bom senso quanto nos teólogos da escatologia, vamos dizer assim, de condições de falar sobre isso de forma profunda, né? Não há dúvida alguma que a grande tribulação aconteceu no ano 70 com a invasão de Tito sobre o povo judeu, e ali acabou com tudo, quer dizer, não restou mais nada. Aquilo ali foi uma varredura em cima daquela região, e ali foi a finalização daquele período em que foi importante a existência de Israel, foi importante a existência de Jerusalém, do templo, até não o templo de Herodes, né? Não o templo de Herodes. O templo de Herodes não tem nada a ver com Deus, tem a ver com Herodes, né? Então, o templo de Salomão e o templo da reconstrução pós-babilônica, esses são a expressão da vontade do Senhor, profética inclusive, sombras de Cristo e do seu povo, que haveria de chegar o dia em que Deus estaria, de fato, habitando dentro do seu povo. Então, isso aí estava sendo exposto naqueles momentos das sombras que tinham que ser manifestas e estavam sendo, né? Mas quando o segundo templo também foi devastado, destruído, acabado, né? Paz, irmã Indamara, também Deus abençoe. Então, aí, irmãos, nós temos toda uma continuidade da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo, e ali se termina um período que naturalmente foi importante, mas que estava sendo avisado que terminaria. Quando as profecias da palavra do Senhor se cumprem, todas as profecias se cumprem, quando elas se cumprem, nunca mais elas vão ser cumpridas, porque elas se cumpriram.
né? Então, quer dizer, uma profecia falada e uma profecia cumprida, é isso, não tem mais o que fazer, né? Então, enquanto necessário e enquanto em vigência, tudo aquilo é importante e, de fato, extremamente relevante. Mas a falta de percepção da centralidade que a gente está comentando aqui nesse momento inicial e já não tanto no início, né, da questão de relação com o Senhor, né, a perda que o pecado fez surgir no coração humano, a degeneração que o pecado fez surgir no coração humano, irmãos, é muito danoso demais. O pecado, ele gerou uma ideia de alternativa ao eterno. Quer dizer, como que pode haver uma alternativa ao eterno, irmãos? Não é possível haver uma alternativa ao eterno. Mas de nenhum tipo. O eterno é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Não tem alternativa alguma a ele. Quando ele se manifesta como ser que ele é, o eu sou, e por acontecimento que ele é, então acontecendo a criação, e aquilo se manifesta de uma forma esplêndida na sua realização, e depois então nos cria de uma forma distinta da sua criação ainda mais. Quer dizer, a forma com que o Senhor fez a criação é uma. E a forma com que o Senhor nos fez é outra. Já é maravilhoso tudo que ele fez. O ser humano é a obra mais maravilhosa que ele fez. É distinta demais. Não tem nada na criação que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Não tem nada a não ser o ser humano. Por isso que o sistema é chamado na Escritura, lá em Salmo 24, Eclesiastes 3:11, de Olam. E no Novo Testamento, interpreta o Olam de maneira plena, irmãos. Por quê? Cristo é a plenitude. Então, toda a palavra de Deus somente se entende a partir do próprio autor. Isso sempre foi assim e sempre deverá ser assim, né? Então, o pleroma de Deus, que é o logos de Deus, aí a palavra logos no grego, ela por si só, como já falamos, e nem a palavra olam no hebraico, por si só, gramaticalmente, elas não carregam, não conseguem conter toda a realidade da própria pessoa em si, porque ela aponta para a pessoa, de fato saiu da pessoa e é a própria pessoa. Mas o ser humano, por causa do pecado e todo esse sistema que nós fomos feitos, ele alimenta esse sistema não pela pessoa de Deus, não pela plenitude de Cristo, mas ele troca, ele gera alternativas. Isso é chamado de sistema de crença dentro do coração humano. É chamado também, nas Escrituras, de psique. Quer dizer, o homem que é conduzido pela psique, que também é traduzido por fé, né? Quer dizer, a palavra fé, no entanto, nas Escrituras é outra. A palavra fé é pistes. Só que o entendimento de fé, por causa do pecado, não é o entendimento de pistes, é o entendimento de psique. Isto é, cada um se dirige como quer, a sua própria vontade. Isso não é pistes, isso é psique, né? A psique é definida em 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, ele fala do homem natural. Quer dizer, ali antropos psique. O antropos psique vive pela sua própria geração de estruturas de vontade, que é traduzido no sentido da vida aí, geral, por fé. Muita gente sabe dizer isso, que a fé é aquilo que ele crê. Mas a fé verdadeira jamais é aquilo que eu creio. A fé verdadeira é a centralidade absoluta em autor, em aquele que é.
em o eu sou, eu não estou nem perto dessa centralidade, nem a minha vontade, nem nada, né? Então, esse fator da revelação, né, ele bate de frente, assim, ele esbarra nessa estrutura que o pecado construiu dentro do coração humano. Por isso que o coração humano ama Israel, por exemplo, que não existe mais, bíblico, né? O Israel bíblico. O Israel bíblico não existe mais. O judeu bíblico acabou. Da mesma forma que acabou as 12 tribos, as 10 tribos, as 2 tribos do sul, as 10 tribos do norte, não existem mais. O templo lá pós-babilônico não existe mais. Isso tudo foi usado pelo Senhor como símbolo de Cristo. De Cristo. Todos aqueles que tiveram pistes e não psique, eles foram salvos. Eles estão descritos em Hebreus 11. Hebreus 11 é a descrição de todos no período do Antigo Testamento que tiveram pistes, isto é, estavam firmados, centralizados naquele que é o único. Mas o pecado realmente é uma batalha muito grande, irmãos. O pecado ele gerou no coração humano um motor de reflexões que ele argumenta consigo mesmo a naturalidade do outro alternativo. Quer dizer, não terás outros deuses diante de mim. E isso começa com o coração humano. E é dentro do coração humano também que se estabelecem essas divindades, essas divinizações, né? Essas situações de construções alternativas. E ele é criativo, a gente tem uma capacidade dada por Deus no sistema que ele mesmo nos fez, né? Então, o pecado produziu o dano da substituição de Deus, do Deus eterno, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, por tudo que é coisa que ele possa achar que possa fazer frente a essa, vamos dizer assim, rivalizar com Deus, com o Senhor, né? É evidente. Então, você tem ali Jesus dizendo, né, em Mateus 24, que aquela grande tribulação, ela aconteceu na Judéia. E nunca mais vai acontecer outra. Nunca mais. Quer dizer, o texto é muito claro. É só ler Mateus 24, 15 ali, que você vai ver ele falando isso. Então, aquilo ali, por causa da alternativa a Cristo, as pessoas insistem em construir uma escatologia não cristocêntrica, uma alternativa antropocêntrica, ou teológico-cêntrica, ou interpretativo-cêntrica. E aí, então, eles alternam para a continuidade de Israel e de Jerusalém. Então, todas as construções feitas pelo homem, desde Herodes, que fez aquele templo, que não era nada com Deus, ele que quis fazer, né? Não tinha nada a ver com o Senhor, né? E aí a falta de profundidade dos cristãos que fazem a leitura do texto, exatamente dessa centralidade, dessa pistis em Cristo, como os discípulos de Jesus mesmo, né, irmãos? É a mesma coisa. Jesus entrou no templo não por causa do templo, mas por causa das pessoas que estavam lá enganadas. E ele tentou falar com os fariseus, com os saduceus, herodianos. Cada um tinha uma salinha lá especial para fazer o seu reininho. Aí Jesus ia passando e ia falando sobre Cristo, sobre eles, sobre o Messias, sobre Deus. E ninguém quis. Ninguém quis saber de nada. Tanto é que Jesus entrou e saiu, entrou com os discípulos e saiu com os discípulos. Só que os discípulos, ao saírem, eles saíram com teologias judaicas grudadas neles, né? Aquelas teologias judaicas que, na verdade, não tinham saído direito ainda. Tanto é que eles perguntaram assim para Jesus. Jesus ia saindo e ia embora direto. Jesus ia passando direto assim, falando, vamos embora, pessoal. E
provavelmente já iria direto lá para o Monte das Oliveiras, que ele gostava muito de ficar por ali, e orar com eles, e ficar, né, fazendo aquela coinonia com a turma. Mas o que estava acontecendo ali é que quando eles estavam saindo do templo, os discípulos viram que Jesus ia indo direto no pique, e eles falaram assim: Ô mestre, você não vai olhar para trás nem um pouquinho, não? Mas o que que houve? Falou, olha só que beleza. Eles disseram assim, olha que beleza, essa coisa. E uma vez nós comentamos aqui, né, irmãos, que o historiador chamado Flávio José, ele relata, ele viveu, né, irmãos, viveu ali na época de Jesus, passou por todo aquele período. Quem puder ler o livro História dos Hebreus, vai ter um relato fidedigno, histórico, né, daqueles períodos ali. É ali que a gente vê vários acontecimentos paralelos, interessantes. Não é Bíblia aquilo lá, mas é um historiador, vamos dizer assim, de confiança mundial de história antiga. Então, o História dos Hebreus certamente é um livro indicado para quem quer conhecer um pouco mais da história, né? Então, irmãos, ali o Flávio José ele diz assim que o templo feito por Herodes era de uma magnitude tão grande, maior que o primeiro templo, maior que o segundo templo. Isso aí era mais ou menos, o coração de Herodes era mais ou menos igual o Patinhas e o Gastão, né? Cada um queria construir um depósito de dinheiro maior que o outro, né? Um maior que o outro. Então o Herodes falou: vou construir maior que o Salomão, maior que a reconstrução, e o meu vai ser o maior de todos. E ele fez mesmo o maior de todos. Inclusive nos dias de Jesus ainda não estava acabado. Levou mais ou menos uns 35 anos depois de Jesus para acabar aquele templo de Herodes, né? Quando acabou, mais ou menos o ano 65, por aí, ele não demorou muita coisa não, porque em anos 70 ele foi destruído totalmente, né? Foi destruído totalmente pelo Tito, já descrito em Mateus 24, 15 em diante ali, por Jesus, afirmando a sua destruição, e acabou, tal. Mas então, irmãos, os discípulos olharam para Jesus e falaram assim, será que o senhor não vai nem ver isso daí? Olha que coisa maravilhosa. E o Flávio José, irmãos, ele diz assim que a magnitude do templo era tamanha, era ouro para todo lado, era mármore, era um negócio assim impressionante que faria Salomão olhar e se admirar. Se Salomão olhasse o templo de Herodes, ele ia falar: puxa vida, isso aqui é coisas, vamos dizer assim, de impressionar, né? E até mesmo relata Flávio José que a quantidade de perfumes usados dentro do templo, de perfumes, era tanta, né? Tanto perfume dentro do templo de Jerusalém ali, que quando as cabras estavam a 5 quilômetros de distância, elas começavam a espirrar, dava uma espécie de alergia nas cabras, né? Aquele templo lá, o perfume era tanto, o incenso era tanto, né, que a 5 quilômetros as cabras começavam a espirrar. Então, quando elas começavam a espirrar, eles sabiam que estava a 5 quilômetros. E é um negócio assim impressionante. E quando Jesus estava saindo daquele templo, os discípulos disseram assim: o senhor não vai olhar para trás não para ver isso daí, que coisa impressionante? Aí Jesus olha para eles e diz assim: ô pessoal, vamos embora logo, não é possível, isso daí não vai restar nada, vai ser totalmente destruído, não tem nada a ver com nada, né? Então os discípulos ficaram impactados com aquela palavra, eles ficaram impactados, e eles continuaram andando com Jesus até chegar no Monte das Oliveiras, todo mundo quieto, sem falar nada, deixaram aquilo, ficou aquele peso no ar, eles foram caminhando até o Monte das Oliveiras, e aquele caminhado ali levou um tempo, todo mundo quieto, e quando chegaram lá no Monte das Oliveiras, eles fizeram a pergunta escatológica a Jesus. E aí que a gente percebe realmente a fragilidade do coração humano em pensar, vamos dizer assim, pisticamente, vamos dizer, cristocentricamente, irmãos.
cristocentricamente. Nós queremos muito orar, pedir a Deus que o nosso pensamento ele seja não pela nossa psique, pela nossa vontade, pela geração das nossas ideias, mas seja sempre a partir de Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, irmãos. É Ele a plenitude, o pleroma de Deus. Não existe mais nada, não existe Israel que vai ficar em evidência, não existe Jerusalém que vai ficar em evidência, não existe uma vinda de Jesus num certo sentido que eles vêm para cá e a igreja sobe, quer dizer, isso é um absurdo, o noivo chega e a noiva vai, quer dizer, é totalmente bizarro um negócio desse, né? O noivo chega por um lado e a noiva vai pelo outro, pelo Espírito Santo. Quer dizer, isso é totalmente, parece uma piada, parece um programa de comédia, né? Um desencontro. Como que pode haver um desencontro entre o noivo e a noiva? Isso é totalmente bizarro, né? E aí Jesus fica lá reinando, a noiva vai para o céu, então quer dizer, continua aquela distância, e depois disso o Espírito Santo sai da terra, levando a noiva. E como é que o pessoal ainda diz que tem gente que vai se converter, mas como que vão se converter se não pode se converter sem o Espírito Santo tocar no coração das pessoas? Não é possível, né? É ele que faz acontecer a revelação. Jesus deixa isso claro, né, irmão? Não adianta querer ajeitar a coisa, né? Oh, deixa eu ver aqui o que aconteceu. Espera aí, irmão. Alô? 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 Oi? É Sônia. Oi, Sônia. Eu tô numa transmissão. Pode falar? Daqui a pouquinho, só um pouquinho. Tá, então tá bom. Ok? Obrigada, Só um pouquinho. Opa, irmãos, teve um telefonema. Teve um telefonema. Mas agora já acertou. Já falei que eu estou aqui junto com os irmãos conversando e já vou falar logo com a pessoa. Queridos, então, vamos dizer que aquela deslizamento da mente para fora da centralidade de Cristo, né, ela gera essas teologias estranhíssimas. Então, não é possível nada disso, não é assim que é, né? Então, Cristo é o centro, quando ele vier, acabou, porque ele é a plenitude, não tem nada além dele. Ele é o pleroma. Se os cristãos perderem de vista Cristo, eles vão começar a gerar alternativas. A terra, o ficados para trás, o Jerusalém, qualquer coisa assim. Quer dizer, a presença do pleroma não dá margem para nada mais a não ser ele mesmo. A vida nele, na relação conjugal entre ele e a noiva, quer dizer, o povo do Senhor vivendo conjugalmente no céu, né? Isso é importante pensar nesse momento, porque a questão de que nós vivemos é de extrema confusão e de uma ausência de pistes no coração da maior parte dos cristãos. E isso estava acontecendo daqueles discípulos de Jesus ao sair do templo. Quando eles saíram, eles disseram aquilo, Jesus foi andando sem falar nada, e quando eles chegaram lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, então eles fizeram a pergunta escatológica. Eles disseram, por que aquela pergunta surgiu? Bom, primeiro, qual foi a pergunta? Em Mateus 24, eles dizem assim, bom, então, fala então sobre o fim, Senhor. Fala sobre o fim, né? Jesus tinha falado sobre a destruição do templo de Jerusalém, a destruição de Jerusalém, o término de Israel, ele tinha falado isso, né? Mas na mente dos discípulos, eles ligaram isso com o fim. Então nota que a escatologia dos discípulos estava mudado, a linha, o padrão, o cânon, aquilo que dá a verdade no entendimento tinha sido mudado. Para eles, como não só para os discípulos, a teologia daqueles dias, amados,
A teologia daqueles dias centralizava absolutamente tudo em Israel, na existência do templo. Tanto é que havia um ditado naqueles dias de Israel, dos dias de Jesus, que dizia assim: no dia que o templo for destruído, o mundo será destruído. Então havia uma crença teológica paralela, né, mas que já estava forte demais, inclusive na cabeça dos discípulos. Aparece isso na pergunta de Mateus 24, quando eles dizem isso, exatamente expõem isso. Para eles não havia dúvida de que uma vez Jesus afirmando que o templo, que Israel, que tudo aquilo fosse acabado, destruído, o mundo ia acabar, porque para a teologia que havia, tudo estava em cima do templo. O templo de Jerusalém é que sustentava o mundo. A teologia de Israel, ou o próprio Israel, é que era o relógio do mundo. Eram eles que eram o regulador da história, do tempo, do espaço, da eternidade, de tudo, né? Então, isso é uma anomalia bizarra, não tem outra coisa a dizer, a não ser que isso é um dos frutos do anticristo, do pecado, da malignidade, da obra satânica, de alternar, de dar uma outra opção além de Cristo para qualquer pessoa, né? E de fato os discípulos estavam com isso no coração. E foi assim, e por causa disso, que Jesus começa a falar Mateus 24, né? Então, essa exposição de Mateus 24, né, ela percorre a escatologia, tanto local e próxima, né, quanto a escatologia distante e dentro do período do milênio, que é o que nós estamos vivendo até chegar ao Senhor. Quando a gente ouve a palavra milênio, a maioria dos cristãos pensa em 1000, no sentido literal, né? Então, essa é também mais uma das distorções em relação à simplicidade da comunicação bíblica, né? É um período de tempo, né? Não tem nada a ver com um período de tempo no sentido de que vai haver um momento assim. E as pessoas tentam calcular isso em termos quase esotéricos, de literalidade no sentido do 1000 anos. A literalidade está no significado real do que está sendo dito. Da mesma forma como 7, como 666, da mesma forma como 3 anos e meio, né? Esses números que vão aparecendo, todos eles são simbólicos. Outra semana nós falamos sobre o símbolo e aquilo que o símbolo está ligado, né? Então, é diferente de interpretação. Interpretação é uma outra coisa, é a alegoria da coisa, né? Então, amados, eu vou pedir aos irmãos que guardem essas palavras, né, que se coloquem em oração. Ficou aqui uma exposição também para nos ajudar a pensar a escatologia. Depois, outras vezes, pretendo muito estar compartilhando esses detalhes da linguagem escatológica da palavra. Quero muito, se Deus permitir, falar sobre o reino de Deus logo mais. Há uma confusão também sobre reino de Deus e reino do céu, que é a mesma coisa, mas o pessoal tende pela sua psique, a alternar, né? Mas que Deus abençoe os irmãos. Qualquer outras dúvidas vamos compartilhando. Fiquem firmes. Parece que o Facebook deu uma mudada aí, não sei o que aconteceu, se ele virou a imagem, mas Deus guarde vocês. Vamos compartilhando. Não permitam jamais a alternação, a psique dominar a direção da tua vida, mesmo que tenha o nome de fé. Não esqueçam que fé é pistes, a centralidade absoluta em Cristo. Em Cristo. Ele é o centro e a orientação, e para quem, por meio de quem, para quem nós vamos, né? Deus abençoe, vamos compartilhando, Deus guarde vocês todos, fiquem com Deus, queridos irmãos,
E vamos ficar firmes. Espero muito amanhã transmitir novamente lá da casa do irmão Jaison e Patrícia, lá na Vargem Grande. Hoje tem a Coinonia em Campinas. Não estarei, mas os amados irmãos estarão lá, né? Então vão estar se reunindo, vai ser transmitido também. Qualquer dúvida, entre em contato. Vamos nos falando em nome de Jesus. Fiquem com Deus, queridos irmãos. Oi, irmãos, deixa eu me desligar aqui. Eu tô ligando para aquela pessoa que ligou. Só um pouquinho. Deus abençoe, amados. Deus abençoe. Fiquem com Deus, queridos irmãos. Desculpa eu não ter desligado antes. Okay.